Olá, vestibulando, olá, família de vestibulando, sejam bem-vindos. Bom, o tema que nós vamos tratar essa semana é perfil comportamental. Por que eu estou trazendo esse tema? Por uma questão da necessidade, da importância do autoconhecimento. Para a família do vestibulando, para o vestibulando. Hoje em dia, no mercado de trabalho, as empresas contratam através de testes de perfil comportamental. As características das pessoas se dão através de perfis de comportamento. Então, um psicólogo lá em 1928 fez vários estudos, que é o William Moulton. Ele publicou um livro chamado As Emoções das Pessoas Normais. E nesse livro ele traz vários estudos e ele colocou que as pessoas se comportam de formas diferentes e elas se dividem como se fossem 4 quadrantes. O livro originou um teste chamado Perfil Comportamental DISC. Esse DISC é D, I, S e C. Então, o D é um perfil de dominância, o I é um perfil de influência, o S é um perfil de estabilidade e o C é um perfil de cautela. Esses termos eles vêm do inglês, são termos que vieram do inglês e foram adaptados ao Brasil. Então, é como se as pessoas se dividissem pelos seus perfis de comportamento, pelos seus padrões de comportamento, em 4 quadrantes. E hoje as empresas contratam pessoas através desses testes. Existem vários testes no mercado, online, tem todo um grupo aí de pessoas, de profissionais aplicando e fazendo análise desses testes. Eu mesma fiz há uns 2 anos atrás, numa formação minha, que eu acho que foi o que mais bateu com o meu perfil de personalidade. Eu fiz alguns durante a minha vida, mas esse último eu fiz no IBC, e eu vou ler só um trechinho, e quem me conhece vai saber, assim, vai falar assim, nossa, esse teste é muito bom mesmo, porque bateu exatamente com a minha forma de ser, com meus traços de personalidade. Então, eu vou ler só um trechinho para vocês. Então, Silvia é bastante formal e estruturada, com estilo vigoroso e às vezes até ríspida. Busca alto nível de qualidade em tudo que faz e não se intimida em dizer o que pensa de maneira direta e contundente. É provavelmente um dos perfis mais voltados ao trabalho do que a assuntos emocionais e pessoais. Tende a ser distante, de algum modo isolada, preferindo ouvir seus próprios conselhos. Então, esse teste, assim, isso aí sou eu, tá, gente? Exatamente eu mesmo. E esse teste, ele vem assim, ele coloca assim, como que a pessoa absorve conhecimento, quais são suas habilidades comuns. Então, colocou assim, que eu sou determinada, persistente, não tenho medo de trabalhar duro, habilidades básicas, subcaracterísticas. Então, as minhas, por exemplo, são determinação, automotivação, exatidão, sensibilidade, e traz pontos de melhoria também. Fala como que a pessoa reage sob pressão, como que a pessoa reage a mudanças, como é que a pessoa reage em relação à tomada de decisões. Então, faz todo um traço de personalidade da pessoa. Por que eu acho importante trazer esse tema para essa questão do vestibular? Primeiro que a gente pode aplicar, eu apliquei na Gabriela, esse teste para ver como que é a personalidade dela. Então, por exemplo, ela é bastante comunicadora e eu tenho um pouco de dificuldade com pessoas comunicadoras, porque eu sou executora, eu sou dominância, executora, eu gosto de coisas mais rápidas. Então, às vezes a pessoa vem querendo conversar mais com você e eu tenho que me policiar para poder entrar no ritmo da pessoa, na sintonia da pessoa, para poder ter uma comunicação melhor. Então, assim, como vantagem eu vejo identificar o perfil de personalidade. Existem algumas carreiras que são mais relacionadas a um perfil do que a outro. Antigamente, lá na minha época de vestibular, tinha o que a gente chamava dos testes vocacionais, aplicado pelos psicólogos e tudo. Hoje a gente trabalha muito, o pessoal tem utilizado muito essa questão do perfil comportamental
para entender assim os nossos pontos fortes, onde a gente tem mais facilidade, o que a gente gosta mais de fazer. E existem carreiras que exigem aí algumas características. Então, por exemplo, se eu for trabalhar numa área de medicina, por exemplo, como é que não vou gostar de pessoas, né? Então, não tem como fazer isso. Se eu for trabalhar numa área do direito, por exemplo, eu vou ter que ter um perfil ali de analista, de cautela. Então, dependendo da profissão, ela vai exigir algumas características de comportamento. Eu vou explicar nesse vídeo o perfil DISC. E nos próximos, porque existem outros tipos de perfis, outros tipos de trabalho que são feitos. O IBC mesmo, por exemplo, ele até troca um pouco os nomes do DISC, questão de dominância, lá vira executor. Então eu vou explicar como que isso acontece. E tem também o perfil de temperamento, que eu vou falar num outro vídeo. Então nesse eu vou explicar quais são as características de cada perfil de comportamento. Então o que é o teste de perfil comportamental DISC? Ele é um questionário aplicado com perguntas objetivas. Essas perguntas elas contêm diversas alternativas diferentes, e a análise é feita com base nessas respostas. Então, quais são os benefícios da aplicação dos testes de perfil comportamental DISC? Fortalecer a autoestima, destacar as competências de liderança, potencializar diferenciais e habilidades, reduzir falhas, aperfeiçoar os resultados alcançados. Então, potencializar os pontos fortes e mitigar, trabalhar em cima dos pontos de fraqueza das pessoas. As empresas utilizam esses testes de perfil comportamental para fazer as contratações dos profissionais para determinadas vagas. E na questão da escolha e da profissão, é importante a aplicação desse teste, porque aí o vestibulando ele vai identificar seus pontos de habilidade, os seus pontos que ele precisa trabalhar, quais são as suas características natas, enfim. A questão do autoconhecimento como um todo, tá? Por isso que eu indico muito a aplicação desse teste para todos os vestibulandos. Agora eu vou falar dos perfis mesmo, tá? Eles são divididos em 4 quadrantes, eu vou falar o primeiro deles. Então, o primeiro é o de dominância, então indica como o indivíduo reage diante de dificuldades e obstáculos. Quem tem uma pontuação alta, né, no meu caso, por exemplo, eu tenho. Então, tem facilidade de cuidar de novos desafios, busca resultados imediatos, sabe lidar com altos níveis de pressão e usa a raiva para se expressar, o que demanda, né, um controle emocional. Então, quais são as características desse perfil dominante? Ousadia, coragem, determinação, competitividade, objetividade. Então, uma pontuação baixa nesse quesito vai indicar que você é o quê? Uma pessoa mais conservadora, mais discreta, mais pacífica. O próximo perfil é o de influência. Então, ele apresenta a comunicabilidade, o otimismo, a popularidade e o relacionamento do indivíduo. A predominância desse quesito, ele vai indicar o quê? Uma alta capacidade de influenciar, de convencer e de inspirar outras pessoas. Costuma trabalhar em grupo facilmente, e os líderes natos, eles geralmente têm um alto grau de peso nesse padrão de comportamento. Então, quais são as características de um perfil influenciador ou comunicador? Então, entusiasmo elevado, otimismo, comunicativo, empatia. Então, geralmente, onde um comunicador ou um influenciador chega, ele eleva ali o ambiente fica mais alegre, fica mais leve, são pessoas mais leves, né? São ambientes mais gostosos, mais divertidos de ficar. Então, uma pessoa que tem uma pontuação baixa nesse quesito vai indicar o quê? Que ele tem mais dificuldade em lidar com pessoas, que ele prefere ficar consigo mesmo, que ele é mais reflexivo, então ele prefere ficar um pouco mais isolado. O próximo é o perfil de estabilidade. Então, essa característica, ela indica como você lida com mudanças e administra suas emoções. Ele aponta também a capacidade de resiliência.
Então, a pessoa com essa característica, então ela assimila bem as mudanças, ela consegue lidar com imprevistos, ela tende a ser bastante paciente, está disposta a ouvir os pontos de vista diferenciados, elas gostam de rotinas, gostam de padrões. Então, quais são as características de uma pessoa que tem uma pontuação alta, né, de estabilidade? Então, paciência, lealdade, gentileza, segurança, confiabilidade, persistência, equilíbrio. Então, sabe quando você vê aquela pessoa mais equilibrada, mais segura, mais confiante, com certeza ela vai ter um alto grau de estabilidade. Então, quando a pontuação da pessoa é baixa nesse quesito, vai indicar que essa pessoa o quê? Ela se adapta facilmente a mudanças, ela gosta de aventuras, ela arrisca tudo pelos seus objetivos. Então, são pessoas que não são presas a padrões. A estabilidade não é importante, não vê essa questão da estabilidade como um quesito, uma qualidade muito importante. Então, ele vai ter mais facilidade para se adaptar, para mudar de padrão. Então, ele vai se comportar dessa forma. O último é a conformidade. Então, essa característica ela vai determinar a propensão do indivíduo a acatar regras. Então, a pessoa com essa característica, ela geralmente possui facilidade para se adaptar a rotinas com muitas regras, muitos processos, valorizam muito regulamentos, são sistemáticos, agem de forma analítica, lógica e precisa. Então, o meu grau de conformidade também é alto. Eu gosto muito de protocolos, de regulamentos, de regras. Quais são as características de quem tem um grau mais alto de conformidade? Disciplinados, precisos, detalhistas, são pessoas cautelosas, analistas, perfeccionistas. A questão do analítico, tanto é que o IBC troca o termo conforme ou conformidade pelo perfil analítico. Uma pessoa com uma pontuação baixa nesse quesito vai indicar o quê? Que ela gosta de desafiar regras, que ela vai ter dificuldade com regras, que ela busca independência. Então, por exemplo, os profissionais liberais, eles vão ter um baixo grau de conformidade, né? Eles vão querer ditar ali as suas regras, vão querer definir as suas disciplinas. Então, cada tipo de qualidade, né, de padrão de comportamento, no caso do teste, ele vai somar em 100%. Então, ali vai estar uma distribuição. Ninguém vai ser um perfil tão acentuado num item só. A gente vai ter sempre os 4 tipos de características, sendo que uma ou duas vão se sobressair em relação às demais. Então, família de vestibulando, por que eu trouxe esse tema? Por que eu acho ele tão importante? Primeiro, porque ele está relacionado à questão do autoconhecimento. Então, por exemplo, eu apliquei o teste na Gabriela e ela deu que ela é comunicadora, por exemplo, eu sou dominante. E a gente aprende a lidar uma com a outra em relação a isso. Eu aprendi a lidar com ela. O perfil comportamental dela está intimamente relacionado à profissão que ela escolheu. E aí eu fiquei super feliz. Quando a gente entende o perfil comportamental do outro, de qualquer par que a gente tenha, facilita a nossa comunicação, a nossa sinergia, a nossa frequência. Então, é uma questão de autoconhecimento. Por isso que eu trouxe esse tema para vocês. Fiquem com Deus.